fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e estes fazem oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé o salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, serão-lhes perdoados. E por que na Igreja de Deus Internacional não pode ter, não ora em posição de mão? Isso eu queria saber. Vamos ler os versículos mencionados pela irmã, Tiago 5, 14 e 15, que diz: Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Sim. There is no such thing there as laying on of hands. Veja que nestes versículos não há em nenhum momento a menção de imposição de mãos. Sim. Because if it is practiced in the true church, so the Apostle Paul, in the later part of his ministry, should have laid on his hands on doentes naquela época. Porque se fosse realmente feito na verdadeira igreja, este tipo de ocasião, esse tipo de ensinamento, ou nessa questão de imposição de mãos, a parte final, principalmente na parte após um certo tempo do ministério do apóstolo Paulo, ele teria imposto as mãos sobre as pessoas que estavam doentes para curá-las desta maneira, se fosse praticado desta maneira. But what did he tell Timothy? Mas, por exemplo, o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo? Vamos ler Timóteo 5, 22. 22 está escrito: A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. The Apostle Paul even prohibits Timothy to lay on his hands to just anybody. O apóstolo Paulo até mesmo proibiu a Timóteo de impor suas mãos sobre qualquer pessoa. Because the laying on of hands is the fundamental part of the ministry of the Lord Jesus Christ. But during the time of the Apostle Paul told the Christians that to leave those behind. Porque a imposição de mãos eram questões rudimentares, questões do início, elementares da doutrina de Cristo. Mas o apóstolo Paulo ensinou os cristãos a deixar estas coisas rudimentares, básicas, iniciais da doutrina. 6:1, Hebreus. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Sim, prossigamos até a perfeição. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, não lançado de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e o ensino sobre batismos e a imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. So, the fundamental doctrines of Christ includes the imposition. Então, as doutrinas, os rudimentos da doutrina de Cristo, uma delas, o que inclui nessas, é a imposição de mãos, uma coisa rudimentar. Sim. Even the resurrection of the dead. Mesmo a questão de ressurreição de mortos. Sim. That's why, in the later part of the ministry of the Apostle Paul, in the later part, he did not practice anymore reviving people who have been dead. É por isso que na parte posterior do ministério do apóstolo Paulo, ele parou de ressuscitar mortos. And he said to the Hebrews, e ele disse aos hebreus, so we must go on unto perfection by living the fundamental doctrines que of nós Christ. devemos seguir para a perfeição, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. So, in the later part of his ministry, especially when he is entrusting the administration of the church to Timothy, he advised Timothy not to lay his hands to whosoever.
Então, por isso, o apóstolo Paulo, na parte posterior de seu ministério, principalmente quando ele já está passando as responsabilidades, as questões da administração da igreja para Timóteo, ele proíbe, ele fala a ele que não, a Timóteo que não impusesse mão sobre as pessoas. Especially to the sick, no. Principalmente sobre os doentes. Even Timothy has a kind of doença, and the Apostle Paul did not lay his hands on Timothy. Mesmo Timóteo tinha um tipo de doença e o apóstolo Paulo não foi lá e impôs a mão sobre ele para curá-lo. Vamos ler. 1 Timóteo 5, 22 a 23. 1 Timóteo 5:22, como nós lemos, e seguindo para o 23, diz: A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timothy suffering frequentes enfermidades. Então, Timóteo estava sofrendo de frequentes enfermidades. It means that he has a stomach disease that is recurring. It is chronic. See? Então, Timóteo sofria de uma enfermidade recorrente. Nós podemos chamado também de crônica, um tipo de doença crônica. But he did not impose or lay his hands upon Timothy, but instead admonished Timothy to use a little wine with water for the cure of his stomach. Mas, pelo contrário, ele não impôs suas mãos sobre Timóteo, pelo contrário, ele admoestou a Timóteo, ele aconselhou, recomendou que ele tomasse um pouco de vinho, usasse um pouco de vinho junto à água para que tratasse daquela enfermidade. In fact, there is another co-worker wherein he did not lay his hands. De fato, houve até mesmo um outro co-obreiro que estava doente e o apóstolo Paulo não impôs a mão sobre ele. 2 Timóteo 4:20. Em 2 Timóteo 4:20 declara: Erasto ficou em Corinto, a Trófimo deixei doente em Mileto. He left doente. Ele deixou Trófimo doente. He did not practice the laying on of hands among sick people. Então, ele não praticou mais essa questão da imposição de mãos na parte posterior, na parte final do seu ministério. Because he is admonishing the first century Christians to leave the fundamentals of the doctrines of Christ and let us go on unto perfection. Porque estava ensinando aos cristãos que deixassem os rudimentos da doutrina de Cristo para seguir para a perfeição. And that perfection is perfection in the spirit, not in the flesh. E essa perfeição é perfeição no espírito e não na questão da carne. See, that's why the Apostle Paul left a clear instruction to Timothy before he died. Por isso que o apóstolo Paulo deixou uma recomendação, uma administração clara a Timóteo antes de morrer. You see, if you are going to believe that the imposition of hands will heal the sick, the Apostle Paul will not die anymore. Porque veja, se você fosse crer que através da imposição de mãos as doenças seriam curadas, o apóstolo Paulo não iria morrer mais. See, he can ask Timothy to lay his hands upon Timothy. Ele poderia pedir a Timóteo que impusesse as mãos sobre ele, orasse e pronto. See, and no one of them will die anymore. E nenhum deles mais morreria. But he is teaching the first century Christians to go on to perfection. Mas ele estava ensinando aos cristãos do primeiro século a seguir para a perfeição. What does perfection means? E o que perfeição significa? Vamos ler. Coríntios 13:9. Em 1 Coríntios 13:9 está escrito: Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Perfection means something eternal. Perfeição significa algo eterno. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Imperfeito has an end. O que é imperfeito tem um fim, desaparece. Mas o perfeito é eternal. Mas o que é perfeito é eterno. If we are going to go into perfection, Se nós vamos seguir para a perfeição,
We have to leave the imperfection. Nós precisamos deixar a imperfeição. See. And the Apostle Paul said that in order to go to perfection, let us leave the fundamental doctrines of the Lord. E Paulo disse que para nós podermos seguir para a perfeição, prosseguir a perfeição, vamos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. And the rudimentos da doutrina de Cristo is para a carne, for the flesh. E os rudimentos da doutrina de Cristo eram coisas para a carne somente. For example, the laying on of hands for the sick to be well in the flesh. Por exemplo, a imposição de mãos sobre os doentes para que fossem curados, ficassem bem na carne. See. For example, the cleansing of the flesh. Ou, por exemplo, a purificação, que é chamado na Bíblia, no caso, em algumas versões, como batismos, a limpeza da carne. But perfection is more than the carne, more than the flesh. Mas a perfeição é mais do que essa questão da carne. It is the spiritual side of man. É o lado espiritual do homem. See. If we are going to go to perfection, we will focus on the spiritual side of our being. E se nós formos para a perfeição, nós vamos nos focar, nos concentrar na questão espiritual do ser. If we will be staying in the flesh, se nós vamos permanecer na questão da carne, we will not reach perfection. Nós não vamos alcançar a perfeição. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Sim. Perfection refers to the going to the spiritual side of our being. Então, perfeição se trata de prosseguir para a parte espiritual do nosso ser. Sim. It is not against God that we have carnal healing. Não é contra a vontade de Deus nós termos cura carnal. But more important is our spiritual side. Mas mais importante é o nosso lado espiritual, a nossa questão espiritual. And to be concentrated on the perfection of the spiritual side of our being, we have to leave the carnal. Então, para nos concentrar, nos focar na questão espiritual do nosso ser, vamos deixar a parte carnal. That's why in the later part of the ministry of the apostles, they concentrated on the spiritual side of the man. É por isso que os apóstolos, na parte posterior de seus ministérios, se concentraram na parte espiritual dos homens. 1 Pedro 3:4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. It is with great value in the sight of God. The homem interior, the spirit in us. É de grande valor diante de Deus a parte interior do homem interior, o espírito dentro de nós. 4:16, 2 Coríntios. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. So, here the Apostle Paul gives us which is more important in our being, the exterior man or the interior man. He's saying that não atentando nós nas coisas que se veem, the exterior, então, mas coisas que se não veem. Então, Paulo aqui, ele está mostrando o que é mais importante em nosso ser, o homem interior ou o homem exterior. Então, ele mostra, dizendo que nós não devemos nos atentar, nos focar no que se vê, na coisa exterior, mas sim no interior, nas coisas que se não veem. Let us go back to the verse in Tiago. Mas agora vamos voltar ao versículo de Tiago. Tiago 5,14. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados,
ser-lhe-ão perdoados. Every church that reads this concentrate this matter on the physical sickness of the person. Toda igreja, ao ler isso, eles se concentram na doença carnal da pessoa, na questão carnal das pessoas. If we are going to study the intent of the scriptures to make us perfect, Mas agora, se nós formos entender a intenção das Escrituras de nos fazer perfeitos, we will not concentrate our mind on the physical sickness of a person. nós não vamos nos concentrar na doença física de uma pessoa. See, the verse tells us, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Wow. Como? 5:14 diz, está doente algum de vós, chame os anciãos da igreja. Estes orem sobre ele, ungido-o com óleo em nome do Senhor. So the teaching is to anoint with oil Então, o ensinamento é ungí-lo com óleo, a doente. o doente. What is that? Ungido. Mas o que é esta unção? O que é esse ungido quer Sim. dizer? Vamos ler 1 João 2:27. Em 1 João 2,27 está escrito: E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeiro, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Unção in the Biblia means two things. Unção na Bíblia significa duas coisas. It can be material oil for the flesh, Pode ser o óleo material para a carne, mas it can be ensinamento. Unção é ensinamento para as almas. mas a unção pode ser ensinamento, pode significar o ensinamento para as nossas almas. É quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós. This is not oil, Isso não é óleo óleo material. material. Porque esta unção fica em vós. Even if you take a bath, even if you swim, even if you stay in the sea or in the praia, this unção fica em vós. Porque, de acordo com o versículo, esta unção fica em vós. Então, mesmo que você tome banho, mesmo que você vá na piscina nadar, ou fique dentro da água do mar, ela não sai, ela fica em vós. And what is this unção? E que unção é essa? A unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Por quê? Porque a unção é ensinamento de Cristo, que fica aos cristãos. Sim. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanece. A unção espiritual é ensinamento. A person in the church might get sick literally or physically, and might get sick also spiritually. Uma pessoa dentro da igreja, ela pode ficar doente materialmente, na carne, mas ela também pode ficar doente espiritualmente. But what did the disciple Tiago mean? Mas o que Tiago então quis dizer na sua declaração? Vamos voltar. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja. E estes orem sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. Depois, e a oração da fé salvará o doente. If this is physical, a oração com a unção em nome do Senhor salvará o doente. If this is physical, nobody in the church will die. Porque se isso fosse físico, ninguém na igreja iria morrer. A oração com óleo
a oração da fé com unção com óleo salvará o doente. Se isso fosse se tratar de coisa física, ninguém dentro da igreja morreria. See? Because there is a guarantee. Pois existe uma garantia. A oração da fé salvará o doente. If this is physical, nobody in the church will die. Se isso fosse físico, ninguém na igreja morreria. But they all died in the flesh. Mas todos eles morreram na carne. We cannot find any one of them now. E não podemos encontrar nenhum sequer deles atualmente. See? And they can die of sickness also. E eles podem morrer de doenças também, enfermidades. Vamos ler. Filipenses 2:25. Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Porquanto ele tinha saudade de vós todos, e estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente. Pois de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. So the first century Christians may die of physical death because of the labor in Christ. Então, os cristãos no primeiro século poderiam morrer fisicamente, carnalmente, em doenças por causa da sua obra em Cristo, seu serviço em Cristo. But if Tiago means physical doença, and the guarantee is that a oração da fé salvará o doente, nobody will die anymore. Então, veja, se Tiago, na sua menção, na sua declaração, estivesse tratando de algo físico, de que a oração da fé salvará o doente, nenhum cristão morreria. But he does not mean physical sickness. Mas ele não está falando de doença física. See? For example, you have a dor de cabeça. Are you going to call for unção na igreja? Por exemplo, você está com dor de cabeça, aí você vai chamar os anciãos da igreja? Paracetamol can... Mas o paracetamol pode tirar a dor de cabeça. But the Bible speaks of a more profound truth. Mas a Bíblia trata de uma verdade mais profunda. It speaks of doença espiritual. Fala de doença espiritual. The Lord Jesus Christ is the best doctor for doença espiritual. O Senhor Jesus Cristo é o melhor doutor, o melhor médico para a doença espiritual. Vamos ler 2:17 Marcos. Em Marcos 2:17, podemos ler: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. So there is doença espiritual. Então, existe a doença espiritual, And that is pecados. que é os pecados. A member of the church may sin Um membro da igreja pode acabar pecando. and may get sick Ele spiritually. pode ficar doente espiritualmente. What is now the order of the Bible? What is the E qual the é, então, recommendation of the a Bible? recomendação, o conselho na Bíblia sobre isto? Vamos ler. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja. Por que anciãos da igreja? Por que anciãos? Presbíteros, ministros, diáconos. Estes orem sobre ele ungido. We know that unção can be spiritual and that is teaching. Então nós sabemos que a unção pode ser espiritual, que é o ensinamento. Sim. What will happen? Então o que vai acontecer? É a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. So this speaks of... Então isso fala de doença espiritual, realmente. See, it is sin that causes doença É espiritual. pecado que causa doença espiritual. Sim. Because if this is doença material, tem doença material ou physical
that comes even if you do not sin. Porque se fosse doenças materiais, doenças carnais, existem doenças que vêm mesmo que você não peque. Even children get sick, Mesmo crianças ficam doentes, bebês às vezes, but they do not sin. mas elas não pecaram, não pecam. So, Tiago is speaking of doença espiritual. Então, Tiago estava falando de doença espiritual. And the unsong that he is talking about is the teaching that must be admonished to the erring or to the person committing sin in the church. Então, e esta unção mencionada é o ensinamento que deve ser passado novamente, ensinado novamente à pessoa que pecou, que errou dentro da igreja. And if he accepts the teaching, E daí, se ele aceitar o ensinamento, or if he accepts the admonition, ou receber essa admoestação, he will get well. então ele vai ficar bem novamente. Vamos ler. Tito 1:13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam são na fé. See, there is healing in faith. Há cura na fé. Repreende-os, diz o apóstolo Paulo. If he accepts the correction, then he will be sound na fé. Então, se a pessoa realmente receber, aceitar esta repreensão severa, esta correção, então essa pessoa pode ficar sã na fé novamente. And the Lord will. E o Senhor o levantará. Vamos ler 14:4 Romanos. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Sim. God can levantará that one that is. Aquele que caiu, que está caído do Senhor, Deus pode levantar, firmá-lo novamente. A person may fall because of sin, Uma pessoa pode cair por causa do pecado, not because of physical sickness. não porque only. de doença física que acarreta nela. I'm explaining this very extensively for you to get an idea of the spiritual side of the scriptures, which is not noticed by many pastors E here. eu estou explicando isso tão largamente, tão profundamente sobre essa questão, para que todos possam perceber a visão espiritual, a visão profunda e espiritual ensinada da Bíblia, que não é entendida e não é questionada pelas pessoas em religião. I hope you understand the point that I am raising. E eu espero que vocês entendam o ponto que eu estou levantando. I am not against praying for somebody who is sick Eu não sou contra orar por alguém que está doente, in the flesh. na carne. But if we pray for somebody sick in the flesh, we must more importantly pray for somebody that is sick in faith. Mas se nós oramos por uma pessoa que está doente na carne, é muito mais importante que oremos por uma pessoa que está doente na fé. And there is a guarantee. E existe uma garantia. A oração da fé Salvará, will salvará o doente. O Senhor salvará o levantará. doente. Salvará com doença, salvará com the punishment that is the penalty of sin. Salvará com a punição, qualquer que seja a punição, o castigo pelo pecado. See. That is our answer to your question. Essa é a nossa sister. resposta à sua pergunta. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.